Olá, esta é a apresentação do projeto final para a conclusão da disciplina de Métodos Experimentais em Engenharia. Trata-se da análise harmônica de sons produzidos por cavaquinho utilizando o software Soundcard Oscilloscope. A docente responsável pela disciplina é a doutora Marcy Scott e os alunos responsáveis pela elaboração do projeto são Júlia, Luiz, Marcel e Nelson. O som refere-se a ondas produzidas pela vibração de um corpo, transmitida por um meio, e ele é produzido ao criarmos algum tipo de mecanismo que altere a pressão do ar em nossa volta. E é justamente a variação da pressão e velocidade sobre a massa de ar que causa os diferentes sons. Dentre eles estão os que são combinados para criar a própria música. Ao passo que é apresentada uma combinação harmoniosa e expressiva de sons, temos uma música. A música tem muitas funcionalidades para o homem. Dentre elas, podemos citar a influência diretamente na autoestima, além de desenvolver a mente humana em termos de raciocínio, pode também facilitar na concentração de atividades e auxiliar em pensamentos puramente reflexivos e filosóficos. Falando de notas musicais, as definimos como sons que estão dentro de uma faixa de intervalo de frequência perceptível pelo ouvido humano. E as notas, mesmo com a mesma frequência, podem soar diferentes dependendo do instrumento no qual estão sendo tocadas. A caracterização do som se dá na física pelo fenômeno ondulatório, na qual uma onda senoidal pode ser completamente descrita especificando sua amplitude, comprimento de onda e frequência. O principal objetivo deste trabalho foi, por meio do aplicativo Soundcard Oscilloscope, analisar e comparar as frequências das notas e acordes musicais gerados no instrumento musical cavaquinho em duas situações. A primeira com o instrumento afinado e a segunda com o instrumento desafinado, comparando os resultados obtidos com o que a teoria propõe. Para realizar esse comparativo, foi descrito duas hipóteses, e elas consistem em a hipótese nula, a que diz que não há diferença significativa entre o comportamento das frequências de uma nota ou acorde do cavaquinho afinado para o desafinado, e a hipótese alternativa, a qual diz há uma diferença significativa entre o comportamento das frequências de uma nota ou acorde do cavaquinho afinado para o desafinado. Para a metodologia, temos elucidando os materiais que foram utilizados nesse projeto. Temos o cavaquinho, um celular para obtenção dos sons advindos do instrumento musical, um celular para recebimento dos áudios, conectando sons coletados em um computador com o software Soundcard Oscilloscope, instalado para fins de análise. Foram gravados 4 áudios e em cada áudio houve a gravação de 7 reproduções de um dos seguintes acordes no cavaquinho: Dó maior afinado, Dó maior cavaquinho desafinado, Fá maior afinado e Fá maior desafinado. Estes acordes foram escolhidos por possuírem frequências fundamentais diferentes e possibilitar a análise com mais de um caso. No software foi escolhida a faixa de frequência para análise de 0 a 1000 Hz, pois a mesma engloba as frequências de referência das notas e acordes. Resultados. Então, essas foram as imagens obtidas pelo Soundcard Oscilloscope. A princípio, já dá para percebermos uma diferença nítida entre os acordes afinados e os acordes desafinados, pois os acordes afinados possuem picos bem mais definidos, enquanto os acordes desafinados são bem mais dispersos. Para analisarmos os dados, retiramos de cada um dos gráficos as 5 frequências de maior amplitude, conforme mostrado nessa tabela. E também utilizamos esta outra tabela que contém as frequências fundamentais de cada nota e suas oitavas. Fazendo a comparação das frequências de pico com as frequências específicas de cada nota,
encontramos os dados que foram expostos nessa outra tabela. Dado que o acorde Dó maior do cavaquinho é composto pelas notas Dó, Mi, Sol e o Fá maior é composto por Fá, Lá e Dó, ficou clara a concordância dos dados esperados com os dados obtidos pelo Soundchart Oscilloscope, pois quase todos os valores de pico corresponderam a notas específicas e essas notas estão de acordo com o esperado para os acordes testados. Por sua vez, para os acordes desafinados, não obtivemos correspondência com nenhuma nota, ou nos dois casos que obtivemos, elas não eram notas esperadas para os acordes em questão, sendo assim clara a diferença entre o acorde afinado e o acorde desafinado. Também aferimos a frequência das cordas por meio de um aplicativo de afinação de cavaquinho, testando as cordas afinadas com afinação padrão Ré, Sol, Si, Ré e as cordas desafinadas. A partir dessas frequências, encontramos os respectivos comprimentos de onda. Podemos notar que o cavaquinho foi desafinado afrouxando-se as cordas, pois obtivemos frequência menor que a afinada para todas elas, e consequentemente um comprimento de onda maior, conforme demonstrado no gráfico. Vale salientar também que as cordas afinadas em geral não possuem frequências compatíveis com nenhuma nota básica apresentada na tabela de frequências fundamentais para as notas. Concluindo, podemos dizer que ao analisar os dados de frequência coletados no software Soundcard Oscilloscope, há uma diferença significativa do instrumento afinado para o desafinado, o que vai de encontro com a hipótese alternativa. Acredita-se que esta alteração pode estar associada de fato aos ruídos, pois a presença de frequências diferentes das esperadas pela escala convencional indica que o instrumento emissor do som se encontra desafinado. Um outro ponto, também associado a ruídos, novamente, seriam os gerados pelo próprio ambiente, pois, mesmo que se tenha tomado cuidado ao realizar o experimento, sempre há uma interferência mínima nos valores extraídos. Por fim, um ponto positivo a ser destacado foi a aferição realizada com sucesso da afinação do cavaquinho, a qual pôde-se comparar as frequências encontradas, tanto dos acordes produzidos quanto das notas que tais acordes se constituem, e, por fim, concluir que os dados coletados convergem com os dados advindos da literatura. Aqui são apresentadas as referências que contribuíram para a elaboração deste projeto. Em nome de todos do grupo, obrigado pela atenção.